Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vamos falar sobre perseverando nas tribulações. Em Isaías 43, versículo 2 diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A promessa não diz se passares, a promessa diz quando passares. Isto é, está explícito que passaremos por dificuldades, mas nos assegura quando passarmos por essas dificuldades, elas não nos prejudicarão. Esta é a promessa. Ele será com você no meio das dificuldades. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 está escrito: A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação é necessária. Quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo, não ficamos isento de passar por tribulações e aflições neste mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos assegura de que seremos provados. O próprio Senhor Jesus nos disse em João 16, 3: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos a certeza de que passaremos por tribulações e aflições, mas o consolo vem quando ouvimos a voz do Senhor dizendo: Estarei contigo. O salmista disse em Salmos 34, versículo 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O fato é que há um propósito em cada tribulação e não podemos ignorar isso. O texto citado de Isaías fala sobre 3 tipos de situações. Primeiro, águas, depois rios e finalmente fogo. De forma gradual, o texto de Romanos mostra-nos o propósito da tribulação em nossa vida. Temos também a promessa de que não seremos tentados além do que podemos suportar. Mas no processo da tribulação, o Senhor nos dará uma porta de escape para que possamos suportar, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pelas águas. O profeta usa primeiramente a expressão águas. Essas águas são os desafios diários, as dificuldades, angústias e as tribulações que enfrentamos em nosso dia a dia. Essas dificuldades têm o propósito de moldar o nosso caráter espiritual e fazer com que cheguemos mais perto do Senhor. Mas só alcançaremos o êxito almejado e necessário se perseverarmos, pois a tribulação produz a perseverança. Para sermos vitoriosos na tribulação, precisamos perseverar e só assim adquiriremos as experiências. Pelos rios. Quando o profeta falou de rios, é óbvio que ele estava se referindo a uma situação um pouco mais difícil do que disse apenas águas. Note que ele está falando de uma tribulação de maior dimensão. E é isso mesmo que acontece em nossa vida. Primeiro vem as águas, depois os rios. Mas para que você possa ter experiências de não ter se afogado nos rios e dar esse testemunho, é preciso perseverar quando estiver apenas nas águas. Quem não persevera nas águas jamais terá testemunho de vitória em rios para contar. Pelo fogo. O fogo fala de uma provação mais elevada, provação para quem já passou pelas águas e pelos rios. Quando perseveramos, adquirimos experiências e esta experiência produz a esperança de que venceremos as tribulações seguintes. Vejamos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos.
Só crisol da tribulação. Só é perseverante quem já passou pelo crisol da tribulação. Como saberemos se somos perseverantes se não formos submetidos à tribulação? Só tem experiência quem já perseverou, e a esperança é uma virtude peculiar daqueles que já tiveram a experiência da companhia e do consolo do Senhor Jesus no vale da sombra da morte. Vale a pena sermos perseverantes no processo da tribulação, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está escrito em Romanos 8:18. O Senhor será conosco em meio das dificuldades. Passarás pelas águas, mas Deus será com você. Ele será com você em todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Passarás pelos rios. Precisará nadar contra a correnteza, assumir sua fé contra o pensamento deste mundo, contra o pensamento dos religiosos. Mas os rios não submergirão a sua fé. Você sairá ileso. Passará pelo fogo, por situações que provarão a sua fé, momentos em que você se sentirá sozinho. Será jogado na fornalha por manter sua fé. Mas a chama sequer arderá em você, muito menos o queimará. Essa promessa maravilhosa é para aqueles que creem. Para os que se mantêm firmes neste espírito, vale a pena perseverar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, aleluia. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente ainda mais. Curte, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Abençoe vidas.